Bom dia. É 30 de julho de 2022, de Jeffersonville, Indiana, do Tabernáculo Brana. Aqui está o irmão Joseph. Querida palavra escrita, cada semana fica muito melhor. No domingo nós tivemos a oportunidade de olharmos e decidirmos. O que nós vimos? Será que nós vimos a um ministro? Não. Será que nós vimos nosso pastor? Não. Quando nós olhamos além do véu de carne humana, nós vimos Jesus Cristo se revelando e se manifestando. À medida que nós ouvimos as fitas consecutivamente, isso tem se tornado cada vez mais claro, se é que vocês têm ouvidos para ouvirem e olhos para verem. Agora nós vemos a Deus abertamente. O véu foi rasgado e nós vemos Deus estando abertamente diante de nós. A coluna de fogo se manifestando à vista de todos. Isso cega alguns, mas para nós isto revela a verdade. Deus glorificou o seu mensageiro diante de nós, assim como ele fez com Moisés. Vocês não estão mais detrás daquele véu, pequeninos. Deus veio à plena vista de vocês. O que é isto? A divindade velada em carne humana. Deus, na forma de um homem, se escondendo da vista deles. Eles conseguem ver apenas um homem e dizer que o profeta de Deus comete erros, que ele mesmo disse isso tentando ensinar às pessoas que existem erros nas fitas. Mas quanto a nós, a sua noiva predestinada, nós vemos e ouvimos Deus e nada de erros. Um viu um homem, o outro viu Deus. Percebem? E era Deus velado em um ser humano, tornando a ambos corretos. Mas a fé de vocês está naquilo que vocês não veem. Quanto a nós, creremos e seguiremos os erros do profeta vindicado de Deus, se houvesse algum, antes de tomarmos e crermos no assim diz o Senhor deles. Não era para Moisés golpear a rocha pela segunda vez. Esse mesmo Espírito teria dito naquele dia: vejam, Moisés comete erros. Mas a água veio mesmo assim, e se vocês não bebessem do assim chamado erro de Moisés, vocês morreriam. Assim é hoje. Basta de acusações. Moisés tinha a palavra. Agora lembrem-se, depois que a palavra era manifestada, Moisés voltava a ser Moisés. Entendem? Mas enquanto aquela palavra estava nele para ser proferida, ele era Deus. Bem, ele não era mais Moisés. O irmão Brana tinha a palavra. Depois que a palavra era manifestada, o irmão Brana voltava a ser o irmão Brana. Mas enquanto aquela palavra estava nele para ser proferida para as pessoas nas fitas, ele era Deus. Ele não era o irmão Brana. Sendo assim, nós aprendemos que aquilo que está nas fitas são as palavras de Deus e não existem erros nas palavras de Deus. Nós não somente cremos nisto, mas nós vivemos isto. Quando todos os demais se afastam dela, nós permanecemos com ela. Nós cremos nela, independente do que outros façam ou digam. Nós cremos nela
e em seguida agimos com base nela. Se vocês não fazem isso, então vocês não creem nela. Então digo eu, em nome de Jesus Cristo, não acrescente uma única coisa, não tirem nem injetem as suas próprias ideias nisto. Digam apenas o que é dito nestas fitas. Façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou fazer, não acrescentem a isto. Apertem o play e creiam em cada palavra, assim como Deus nos ordenou fazer. É Deus falando de lábios a ouvidos com a sua noiva. Deus se revelou novamente e vindicou Moisés. Através do véu, ao velar-se com o mesmo fogo, a mesma coluna de fogo desceu. Desde então, a partir deles, então eles só podiam ouvir a palavra de Deus, entendem? Apenas a palavra, eles ouviram a sua voz, pois Moisés era para eles a palavra viva. Deus não muda e não pode mudar o seu programa. Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, para nós, o seu profeta vindicado, William Marion Branham, é nossa voz de Deus e é a palavra viva para o nosso dia. Agora, não é somente uma palavra escrita para nós, é uma realidade, nós estamos nele. Agora nós estamos desfrutando, agora nós o contemplamos, agora nós o vemos, a palavra se manifestando. Está escondida lá fora porque está velada em carne humana, entendem? Aconteça o que acontecer, eles não veem isto, porque isto não foi enviado para eles. Por que vocês veem isto e estão prontos para ouvi-lo dizer a vocês mais uma vez quem vocês são? Quando ele olha dos antemuros da glória e vê a vocês, quem ele vê? Eu vejo a palavra manifestada, o que ele disse que faria nesses últimos dias. Eu vejo isso se desenvolvendo. Eu vejo os filhos comendo esse pão Shekinah vindo do amadurecimento daquela palavra, os quais creem nela. Amém. Então nós nos tornamos parte dele, pois vocês são o véu que o vela. Vocês são parte dele enquanto Cristo estiver em vocês, como Cristo era de Deus. Porque Deus estava nele. Isto o fez Deus. E como Cristo está em vocês, a esperança da glória, vocês se tornam parte de Cristo. Vocês, ela disse, são cartas escritas, ou vocês são a palavra que foi escrita, manifestada. Nada pode ser acrescentado a ela. Vocês não podem dizer, eu sou uma carta escrita e viver algo de algum outro tipo além do que isso já escreveu, porque nada pode ser acrescentado ou tirado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos vê, nós o vemos. Nós somos a sua palavra manifestada hoje. Venham juntar-se a nós domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto Deus permanece diante de nós, a coluna de fogo velada em carne humana, e nos fala a palavra com base na qual devemos viver neste dia. É a glória Shekinah nos amadurecendo, os pães da proposição para o crente. O Desvelar de Deus, de 14 de junho de 1964, irmão Joseph Branham. Escrituras para lermos antes de ouvir a mensagem. Mateus, capítulo 24, versículo 24. São Lucas, capítulo 17, versículos 28 e 29. São João, capítulo 14, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7 e Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Êxodo, capítulos 19 e 20. Joel, capítulo 2, versículo 28. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Lembrem-se que os melhores áudios de gravação vocês podem conseguir no site www.brana.org. Verifiquem as traduções embaixo dos sermões. Também no site www.branatabernacle.org tem os sermões de domingo em diversos idiomas. Também em outros idiomas, os sermões de domingo estão no site www.svfellowship.info. Também há um novo formato que está sendo compartilhado no WhatsApp, que é o grupo Vá Dizer a Outros. Se vocês gostariam de ser notificados a cada sábado desses sermões em diversos idiomas, se é que vocês não têm nenhuma internet, se vocês não têm internet e desejam compartilhar com os amigos que não têm internet, mas têm telefone, vocês podem compartilhar isso no WhatsApp e eles podem tocar isso a partir do telefone deles. Portanto, peçam para entrar no grupo neste número aqui da tela, 150-259-90020, e peçam para entrar no link Vá Dizer a Outros. Até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom.